isso, né? E eu quero dizer que a história se repete, porque na época de Cristo, os próprios fariseus, os judeus, chamavam de seita também, né? A seita dos nazarenos. Na época dos apóstolos, isso continuou. Foi perseguido, foi massacrados, né? À exceção do apóstolo João, todos foram trucidados aí. A parte executiva era o Império Romano, mas quem levava tudo isso era justamente os que achavam que eram, entre aspas, a igreja verdadeira. Mas a história está aí para mostrar. E nada melhor do que você pegar a Bíblia e pegar um compêndio de história geral e fazer a comparação. Eu estava falando com o irmão Elias na semana passada sobre isso. Você abrir o livro do Apocalipse e a história geral, Apocalipse, Daniel, e você a história geral, você vai ver uma repetição ali. O que a Bíblia tem escrito há muito tempo atrás, os escritores têm trazido isso à tona, né? E eu estava lendo recentemente sobre Joséfo, um grande historiador do tempo de Cristo, e o que tem na Bíblia ele está lhe dizendo, ele está repetindo as coisas que estão na Bíblia, né? A história do cristianismo. O bem inalienável do cristão é sem dúvida a vida eterna e a sua salvação. Não é de admirar que seu cuidado maior seja o zelo pela salvação. E qualquer coisa que possa, de alguma forma, parecer uma ameaça será considerado como um anátema. Para muitos, considerados como cuidadosos, quaisquer novos ensinamentos devem ser encarados como um risco à sua vida espiritual, principalmente se tais ensinos não caírem no gosto da maioria dos cristãos, ou não estiverem respaldados por seus velhos conceitos, os quais jamais admitem uma revisão em suas opiniões já formada. A palavra de Deus nos ensina que ela própria é a única fonte para provarmos as novas ideias ou as doutrinas que aparentemente diferem do nosso credo. Em 1 João capítulo 4, verso 1, na Bíblia Revista e Atualizada, diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Cremos também que não devemos ter as nossas crenças já formuladas por longos anos, como cláusula pétrea, entre aspas. Nem tampouco se deve ter medo de, sempre que acharmos conveniente, submeter os nossos velhos conceitos ao crivo da Escritura, uma vez que a verdade jamais poderá ser enfraquecida diante da verdade maior, pois é a própria palavra que assim expressa. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 8, Bíblia Revista e Atualizada, diz: porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. E o irmão Heráclito, ele continua dizendo: confesso que quando surgiu pela internet um grupo de irmãos que questionavam a base escriturística para a doutrina da Trindade, eu também reagi com medo e descrença, tendo em vista que durante toda a minha vida religiosa sempre acreditei na existência de um Deus triuno, mesmo quando vagava nos credos ensinados pela Igreja Católica Apostólica Romana, pela Igreja Batista e mais recentemente pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Muitas indagações surgiram em minha mente, e as que me deixaram sem a mínima condição de assimilar aquela novidade era o fato intransponível da divindade de Cristo e, em segundo lugar, a personalidade do Espírito Santo. Sendo assim, e já que pelas Escrituras, naquele momento não me senti preparado
para responder às colocações dos unitarianos. A minha fuga foi o argumento de que a crença na pessoa de um único Deus, ou em um Deus triuno, em nada acrescentaria ou subtrairia de minha salvação. E assim silenciava a minha consciência e poupava o trabalho de investigar a Bíblia a respeito do assunto. Pelo tempo, Paulo, eu vou dar uma pausa aqui, porque no próximo domingo eu estarei dando continuidade a esse pensamento, formulado pelo nosso querido irmão Heráclito, né, em que ele vai abordar implicações de se manter uma crença trinitariana e os ensinos que mudam se admitirmos o unitarianismo, né? Então é um assunto bem gostoso de discutir, de falar, e ele aqui de forma tão brilhante, ele coloca isso. E eu terminarei dizendo aquilo que nós temos repetido aqui várias vezes, né? E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a nossa crença, e nós gostaríamos, e volto a dizer também, não queremos criar prosélitos, né? Mas queremos que você saiba a verdade. Esse é o intuito do programa A Voz é a Verdade. Aquilo que